Sejam bem-vindos! O Centro de Excelência inicia agora o seu programa O Ponto da Questão. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Dr. Matheus Felipe de Castro, que é advogado especialista em Direito Penal, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e também professor do programa de mestrado em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Professor Matheus, seja bem-vindo. Olá, Narciso, muito obrigado pela oportunidade. O tema de hoje é condução coercitiva. Temos visto na imprensa uma série de situações onde, durante uma investigação, pessoas são conduzidas coercitivamente das suas casas para prestar um depoimento na polícia. A pergunta é: a lei que regula o assunto prevê a coerção desta forma? Qual é o procedimento da coerção? Qual o seu fundamento? Como ela deve ser executada? Quem é a autoridade competente que pode determinar a sua realização? E se houver abuso, o que pode ser feito pela parte que se torna vítima de uma condução coercitiva que ocorre em desacordo com a lei? Para responder todos esses questionamentos, temos aqui o nosso professor Matheus Felipe de Castro. A Constituição brasileira, ela determina no seu artigo 5º, inciso 61, que só existem dois tipos de prisão no Brasil, que é a prisão em flagrante delito e a prisão por ordem fundamentada de autoridade competente. Portanto, nós podemos afirmar que a condução coercitiva é uma prisão de curta duração determinada pela autoridade judiciária. O Código de Processo Penal, ele efetivamente prevê no seu artigo 260 essa condução coercitiva de acusados. Trata-se de um dispositivo que foi criado no Código de Processo Penal em 1941. Mas observe, desde a Constituição de 1988, que previu no seu artigo 5º, inciso 63, o direito ao silêncio do réu, os tribunais brasileiros, Narciso, vinham julgando inconstitucional a obrigação de comparecimento perante o juiz simplesmente para ser interrogado. Então o sujeito, o réu numa ação penal, ele devia comparecer para ser devidamente qualificado, mas se ele não quisesse depois acompanhar mais a sua defesa, é obrigação do magistrado, naturalmente, determinar um defensor dativo para aquele sujeito, para que ele seja devidamente defendido tecnicamente. Mas ele não é obrigado a comparecer aos atos do juízo. Então a jurisprudência já tinha sido pacificada nesse sentido. Ou seja, o direito de defesa, ele é um direito, ele não é um ônus, ele não é uma obrigação do réu. Então o que aconteceu foi um ressuscitamento desse tipo de condução coercitiva dos acusados, que já não era mais praxe perante a nossa Constituição cidadã e que vem sendo aplicado agora, fugindo ao escopo da lei, principalmente nesse sentido. Principalmente do acusado. Primeiro, porque é considerado inconstitucional, porque a defesa ela é um direito, não um ônus. Em segundo, porque ela demanda intimação prévia do sujeito para o comparecimento na audiência. Essa lei ela é anterior à vigência da Constituição Federal de 88, como o senhor bem citou. O que temos visto acontecer com bastante frequência é haver a determinação de conduções coercitivas para que pessoas sejam conduzidas à polícia com o objetivo de prestarem depoimento a uma autoridade policial. Nós não estamos falando ainda aqui de um comparecimento em juízo. A pergunta é: essa legislação anterior à Constituição de 88, ela prevê a condução coercitiva perante uma autoridade policial? A condução coercitiva ela é uma forma de prisão de curta duração. Se ela não for determinada pelo magistrado, ela está sendo ilegalmente executada pelo delegado de polícia civil ou pelo delegado de polícia federal. O delegado ele tem postulado judicialmente que a justiça deu uma ordem de condução coercitiva e aí vai a polícia lá às 6 da manhã, pega o indivíduo na sua residência, ele acorda, ele é conduzido à delegacia para que ele seja ouvido na delegacia nessa condução coercitiva. Veja, nessa hipótese não houve uma intimação prévia para que o indivíduo comparecesse perante a autoridade policial para prestar depoimento. Não houve uma intimação prévia, não houve por parte dessa pessoa uma recusa em comparecer.
Existe no nosso ordenamento jurídico algum respaldo legal ou constitucional para o magistrado dar uma autorização de condução coercitiva para que alguém seja ouvido em sede policial nessas condições? As hipóteses que estão previstas no Código de Processo Penal são todas para oitiva judicial. Não existe no Código de Processo Penal brasileiro uma previsão para oitiva na delegacia. Então a ilegalidade que surge de dois fatores. Primeiro, a falta de intimação prévia. E em segundo, a própria falta de previsão legal no Código de Processo Penal para que o juiz determine que uma testemunha ou que um acusado compareça à delegacia para prestar depoimento. Isso vem sendo realizado de forma bastante abusiva e muitas vezes para a utilização indevida da imprensa e dos órgãos de imprensa de uma forma em geral no processo penal, visto que isso movimenta os telejornais, movimenta a televisão e acaba criando uma animosidade contra aquelas pessoas que estão envolvidas no inquérito policial. Isso é o que nós chamamos de direito penal simbólico e é uma prática ética pouco recomendável por parte de órgãos do Estado que devem primar principalmente pela legalidade e pela ética e pela moralidade dos atos administrativos. Bom, então, se não existe um respaldo legal para que um magistrado autorize o delegado de polícia com sua equipe a conduzir coercitivamente alguém até a sede policial para ser ouvido, sem que essa pessoa tenha sido previamente intimada para comparecer e tenha se recusado a isso, por exemplo, se não existe esse respaldo legal, essas conduções coercitivas que são realizadas desta forma, elas podem ser consideradas ilegais e abusivas. E se são ilegais e abusivas, nós teríamos então a abertura para que as vítimas dessas conduções coercitivas pudessem ingressar com ações de indenização por dano moral. E aí nós estamos falando de liberdades civis. O direito de ir, de vir, de permanecer, do devido processo legal, da ampla defesa, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada. Nós temos uma série de direitos fundamentais que estão em jogo neste momento. Se uma condução coercitiva acontece desta forma, a pessoa não foi intimada previamente para comparecer na sede policial ou na sede judicial, não foi intimada. De repente, aparece a polícia e fala, nós estamos aqui para levar coercitivamente para o senhor ser ouvido. Sim, mas eu não me recusei a depor. Não, mas é ordem do juiz. Neste caso, nós teríamos aí uma violação de direito passível de uma ação de indenização por danos morais contra o magistrado e contra o Estado? Sim, as pessoas que sofrem conduções coercitivas, que são ilegais, primeiro, porque não previstas na legislação, segundo, porque não foram intimadas previamente, elas podem acionar o Poder Judiciário para resolver essa questão no âmbito criminal, por constrangimento ilegal, por abuso de autoridade, no âmbito civil, pela responsabilidade civil do Estado e dos agentes públicos, também do juiz, porque nós temos aí um típico caso de responsabilidade por dano moral e nós, inclusive, temos a possibilidade do remédio constitucional do habeas corpus, seja ele repressivo, seja ele preventivo, para tentar afastar esse tipo de condução coercitiva. Então, se a pessoa está sendo conduzida, chegou na delegacia, ela tem direito de consultar o advogado e tal, ela pode conversar com o advogado e dizer o seguinte, olha, isso aqui está sendo feito de forma abusiva, eu gostaria de impetrar um habeas corpus. O advogado pode, por telefone, por exemplo, ligar para o telefone de plantão do tribunal, ou se horário de expediente, ligar para o setor de distribuição e dizer, olha, eu quero impetrar uma ordem de habeas corpus porque o meu cliente foi levado até a delegacia numa condição coercitiva sem ter sido intimado para comparecer regularmente aqui. Então isso seria uma possibilidade e o cliente dele, inclusive, dizer o seguinte, olha, eu não vou responder nada até que o tribunal aprecie a minha ordem de habeas corpus. Sem sombra de dúvida. Como eu afirmava, o Código de Processo Penal brasileiro ele foi muito claro, a Constituição também. O habeas corpus é um instrumento informal. Ele não deve ser cercado de formalidades que dificultem a sua impetração. É por isso que nós temos que admitir na justiça brasileira, sim, se eu posso entrar em contato com um magistrado e impetrar por WhatsApp, ou por e-mail, ou por qualquer mídia social, nós temos que aceitar, porque ele tem que ser um instrumento ágil, ele tem que ser um instrumento que me dê respostas imediatas, naquele momento em que eu estou sofrendo constrangimento. Professor Matheus, muito obrigado pela sua apresentação, pelo seu debate e importantes esclarecimentos que foram dados
aqui no nosso programa O Ponto da Questão. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, faça o seu comentário, sugira novos temas que possam ser apresentados nos programas seguintes e inscreva-se no nosso canal. Cada semana lançaremos um vídeo novo com um tema importante, indo direto ao ponto da questão. Até mais!